Cabuloso Cast. Literatura com bom humor. Olá, cabulosos, cabulosas e cabulosas de todo o Brasil e book lovers de todo mundo. Eu sou Luciano Bibliotecário e não custa nada inventar uma desculpa para não ter que editar um podcast. Eu quis você falar o baço, né? E assim, o pessoal agora tá achando que só porque grava podcast sabe fazer live. Não, já provamos que não podemos fazer live, entendeu? Deu tudo errado. Era pra sair num canal, estamos fazendo em outro, acabei de divulgar, enfim, muito tudo bem. Sim, leitores, sejam bem-vindos a mais um Cabuloso Cast Drops. E neste capítulo, vamos ler notícias do mundo da literatura. Especificamente do mundo da literatura, tá, gente? A gente não vai falar sobre o trailer que tá rolando, a adaptação que saiu. A gente vai falar de universo literário. Essa questão de fazer react, deixa pros canais aí que são famosos, grandes. Vamos focar exatamente no que interessa hoje, que são as notícias. E, por sinal, já percebi que a gente tá... o Cabuloso Cast Drops nasce já defasado, porque uma das notícias mais importantes que saiu no Brasil hoje, eu não coloquei na pauta. Você sabe qual é, Basso? Não. Qual? Que o governo lançou uma biblioteca virtual, pô. Da coisa do Mac, né? Que vai poder acessar... Exatamente. E não colocamos na pauta, tipo... o canal de notícia que já nasce defasado, entendeu? Caceta, cara. Eu tinha visto... Eu tô no grupo de leitura do Feito por Elas... E aí eles divulgaram isso realmente, acho que foi hoje ou ontem que eles colocaram isso, inclusive estavam reclamando um pouquinho que parece que só dava pra acessar, não dá pra acessar pelo celular, mas daí depois falaram que lançaram um aplicativo pra poder acessar, porque você não tava dando pra ler só pelo computador. Aí eu falei assim, mas poxa, eu acho muito bacana, né, essa coisa da biblioteca virtual. O mundo dos leitores como você nunca viu. Cabuloso Cast. Amor pela literatura. Vamos lá então, cara. Bora começar a falar. Sim, aí antes da gente começar, gente, toda vez que a gente for gravar um Drops, eu vou perguntar pro Basso qual é o livro que ele tá... Qual foi o último livro que ele leu e qual é o livro que ele tá lendo no momento. Então, Basso, bora lá, você começa, tá? Qual é o livro que você... Qual foi o último livro que você leu? Por favor, não me diga que foi o último programa que a gente gravou e ainda não foi ao ar. E qual é o livro que você tá lendo agora? O último livro que eu li foi para aquele programa que a gente gravou e não foi ao ar, né? Então eu não posso falar qual que é, né? Mas vira aí, não né? Pode, E agora, pro clube de leitura, eu tô lendo Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, que eu já tinha lido dela a trilogia da Terra Partida, né, que aquele começa com o livro do A Quinta Estação. Você já leu, já? Sim. Não li, mas... Não. Mas eu tava tentando fazer a associação se era essa autora exatamente da Quinta Estação. Okay. Ela é fodástica, assim, sabe, agora na parte de ficção científica. Tá ganhando tudo quanto é prêmio, ganhou Hugo, ganhou Nebula, né, ela já ganhou muitos prêmios. Esse eu não tinha lido ainda, parece que vai para mais uma parte de fantasia, mas o Quinta Estação, que eu já tinha lido dela, a trilogia anterior, é maravilhoso, cara. Eu acho muito bom que Quinta Estação tem uma abertura de o mundo vai acabar pela última vez, vai acabar de novo pela última vez, né? Porque a Quinta Estação é quando os mundos acabam e eu falei, porra, cara, que abertura de livro. Mas eu comecei agora pra lá, e ela é assim, uma autora que já lançou um monte de coisa, eu muito indico ela, sabe? A N.K. Legal, muito bem. E você, o que você leu, o que você tá lendo? Não, o que eu li... eu não posso falar. Não, minto. O último que eu li foi esse aqui, do Moacir Scler. É um livro de crônicas. Comecei faz um tempo, eu comecei em fevereiro, terminei agora. Demorei só um pouquinho.
Mas, cara, é um livro que é muito legal porque, assim, além de ser um livro de crônicas, o Moacir Sclia, ele se baseia em notícias. Então, em cima de cada crônica, você descobre qual é a notícia que ele se baseou para escrever a crônica, sabe? Então é muito legal porque eu fiz um exercício com alguns, eu não fiz isso com todas as crônicas, eu não vou mentir, mas com algumas crônicas eu fiz questão de ir até a notícia, ler a notícia e depois ver quais elementos ele utilizou para escrever as crônicas. E as crônicas são muito boas, assim, eu marquei várias que eu achei sensacionais e tem umas que eu marquei em especial porque depois eu queria trabalhar com meus alunos, né? As que eu marquei, as que eu marquei de rosa são algumas que eu quero trabalhar com meus alunos. E tem uma aqui que eu acho muito legal, que ela me lembra uma outra crônica que eu li. Mas, cara, eu gostei muito, muito mesmo do livro, assim. Pra mim é um livro 5 estrelas, muito legal, muito gostosinho de ler. Olha só. Li... Não, eu falo, tipo, olha só, cara, que, né, crônica não é uma coisa muito fácil, não. Eu me lembro de gostar só as do Luiz Fernando Veríssimo. Ah, cara, eu sou apaixonado por crônica, assim. Se tem um gênero que eu gosto de ler, é crônica. E eu tô numa vibe, assim, de... Tem que ser coisa curta, tem que ser coisa que não me toma muito tempo, sabe? Então, assim, eu acho até legal isso, porque quando eu comentar os livros aqui, são meus livros de cabeceira, não os livros que eu tô lendo pro Cabuloso Cast, que é tipo assim, eu tô lendo uma coisa, um outro livro pro Cabuloso Cast, e eu não vou ficar falando pra não adiantar pauta, não gerar cobrança e tal, né? Enfim, não gerar expectativas. Mas, cara, muito gostoso esse livro, velho, muito, muito gostosinho. E esse negócio de como eu te disse, de ter você vê a manchete, o trecho de onde ele tirou aquela crônica, é muito genial, assim, é muito, muito sensacional, muito sensacional. E o livro e o pior, cara, que eu fiquei pensando, e aí vem um problema, né? Eu queria dizer assim, agora eu vou começar a ler, porque eu acabei esse livro ontem. Mas, cara, eu não sei, eu peguei um livro pra ler, não vou contar qual é, porque tem o Alisson me deu esse livro de presente, se ele souber que eu abandonei o livro antes de começar a amizade vai pro brejo. Mas, cara, eu não consegui decidir, cara, porque eu como eu te disse, eu tô procurando livros curtos pra ser meu livro de cabeceira. Aí eu achei que esse seria um livro de memórias. Quando eu vi romance, aí eu, cara, não tô com saco pra ler romance agora. Cara, não. Tem um livro curtinho de ficção científica, que eu sei que você gosta de ficção científica, né? Tem um livro curtinho, cara, que é da... Ai, como é que é o nome dela? O livro chama Salmo para um Robô Peregrino. É da Beck Chambers. Beck Chambers, lembrei. Cara, ela é muito bacana, sabe? Esse livro. Ele é bem curto, ele é uma crônica pra você... Quase assim, não, quase um conto um pouquinho grande, né? Que ela coloca, que é de uma... É uma ideia, tipo, de uma não é nem uma distopia, é quase que ele entra um pouquinho no gênero de solarpunk, né? Porque ele seria uma distopia que não é bem uma distopia, é um futuro que deu certo, né? Mas, assim, bem diferente do que a gente estaria prevendo. Então, ele é bem legal, cara. Ele é o pessoal teve mais ou menos a mesma ideia nossa de ir... Foi evoluindo na tecnologia, inventou robôs, inventou inteligência artificial, encontraram a singularidade e viram que, assim, ir por esse caminho ia ser uma merda inacreditável e a humanidade parou e começou a voltar uns passos para trás porque viu que aquele futuro não daria certo, né? E aí você tem a discussão toda de vamos, na verdade, tipo, o progresso não é ficar sempre avançando, né? Ver às vezes o que é melhor, às vezes é melhor retroagir um pouco porque a gente estava avançando além do que seria saudável para o mundo, né? Então é bem bacana, cara. Mas o livro que eu Salmo para um Robô Peregrino. Ele tem menos de 200 páginas. Beleza. Acho que pronto, Pronto, eu acho que eu vou nessa então, porque como eu te disse, eu tava procurando um livro curto, tinha um aqui, mas eu tô com receio de ler porque e ficar pensando, caraca, esse livro vai dar uma pauta pro Cabuloso Cast, aí não tava afim. Não, eu quero ler um livro de cabeceira assim, que tipo, eu sei que não vai virar pauta, entendeu? Não vai virar pauta. Pronto, vou dar uma olhada no Kindle e se tiver disponível, eu compro e começo a ler. Muito bem, senhor Basso, muito bem.
Então vamos lá, né? A dinâmica, gente, das gravações ao vivo, quem tá assistindo ao vivo, a dinâmica, para quem tá escutando depois no Spotify, a gente vai sempre ler a chamada, né? O Basso vai ler as chamadas, e aí eu dou uma contextualizada, sempre vou pegar algumas informações, a gente vai dizer. Lembrando que isso não é um podcast de contar notícias, a gente vai se bem comentar notícias que o povo já publicou. Então, o povo já teve o trabalho, entendeu? A gente só vai dar nosso pitaco, que é a parte que importa pra gente, entendeu? Primeira notícia, então, é Colleen Hoover, autora de É Assim Que Acaba, revela diagnóstico de câncer. A escritora já está no final do seu tratamento por radioterapia, segundo o post mais recente. E é interessante porque você lendo essa notícia a gente tá tirando lá do Omelete, né? Foi matéria do Caio Colette. Se você ler algumas informações, aí você descobre que, na verdade, tudo leva a crer que ela já terminou o tratamento, né? Uhum. E ela diz assim, por exemplo, tá lá em meados do texto, né? Em dezembro, Hoover havia falado em sua página privada do Facebook sobre o diagnóstico. A autora não especificou a localização do câncer, mas revelou que o tumor foi retirado cirurgicamente e que a radioterapia seria a segunda fase do tratamento. Aí parece que rolou uns boatos de que ela tinha... Aquela velha história, né? Quando gente famosa diz que tá doente, sempre surge o boato de que alguém tá morrendo, né? Começa o bolão da morte, né? Exatamente, começa o bolão da morte. Aí ela faz uma postagem dizendo, olha, gente, eu tô viva, tá? Aí ela bota assim, só para esclarecer, devido a algumas manchetes enganosas que dão a entender que estou à beira da morte ou algo do tipo. Eu não tenho mais câncer, escreveu. Fui diagnosticada ano passado, no caso, né? Como foi dito aí em dezembro, fiz uma cirurgia que foi bem sucedida e terminei a radioterapia ontem. Terminei tudo, estou bem, tudo está ótimo e sempre esteve bem. Meus médicos cuidaram de mim, com certeza, concluiu. Então, ou seja, dá a entender que ela não disse qual era o câncer, qual foi a região, mas que teve que ser extraído através de cirurgia, né? Assim, é aquela coisa, eu não conheço a obra da Colleen Hoover, sei que ela está sendo uma autora... que ela gera polêmica de um lado, tem gente que gosta de falar mal dela, tem gente que gosta muito das obras dela, mas sei que é uma autora que está sendo adaptada, tanto é que aquela outra obra que o pessoal comentou muito, que eu vi, é aquela Verity, ela vai também receber uma adaptação, a Anne Hathaway vai estrear no papel principal, enfim, então é uma autora que divide opiniões, mas... Eu odeio a Anne Hathaway, não consigo gostar dela de jeito nenhum. Por quê? Eu não sei. Gratuito, eu vi ela, já vi ela um monte de filme, mas tem filme com ela, já não gosto muito. Agora sabendo que a Verity vai ser adaptada dela. Mas assim, Assim Que Acaba virou uma polêmica do caramba, né? Quando foi, né? Principalmente quando foi adaptado. O livro já tinha feito um certo sucesso, mas de repente, na adaptação ganhou o público e deu o que falar, né? Que a galera tava bem... É isso que eu tô dizendo, né? O pessoal, pelo que eu sempre percebo, as obras da Colleen Hoover sempre dividem muito o público, né? Tem uma galera que ama, tem uma galera que detesta, mas sim, que bom, né? Que ela já se curou, espero que realmente o tratamento tenha finalizado. Imagino que, principalmente sabendo, né, como o sistema de saúde é nos Estados Unidos, que bom que ela conseguiu sair dessa, né? Enfim, ou seja, uma notícia que a gente anunciou como o anúncio de um câncer, mas na verdade não tem anúncio de câncer nenhuma, né? Ou seja, também começamos com um clickbait, tudo bem. Próxima notícia. Pela primeira vez em meses, livros de colorir ou devocionais não aparecem entre os mais vendidos. Títulos long sellers se destacam na relação que contabiliza vendas do varejo entre os dias 16 e 22 de março. O que são livros devocionais? Eu acho que são livros religiosos, cara, de cunho religioso. É isso. Vai falando aí que eu vou pesquisar. Cara, eu acho que... muito bem, isso é a graça do programa ao vivo. Cara, eu fui ver a lista, como tá essa lista atualmente. Lembrando que essa matéria saiu lá no Publish News e ela foi escrita aqui, a gente não tem, mas depois eu vou... vai estar linkado, né, quando vocês verem depois, quem ouvir esse programa pelo Spotify. Não tem autoria todas as informações. Não tem autoria, né? Mas enfim, foi publicada lá no Publish News. Guilherme Sabota.
Guilherme Pronto, o Guilherme Soborno, muito bem. Aí eu fui ver qual é o top 10 do... Na verdade, o Publish News faz um top 20, né? Aí eu fui ver qual é o top 10 atual lá do Publish News. Aí tem Hábitos Atômicos, em segundo lugar, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Em terceiro lugar, Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Aí vem, empatados, né? Perdão. A Cabeça do Santo e a Colin Hoover, com o Verity. Em quinto lugar, A Biblioteca da Meia-Noite. Em sexto lugar, o Murdoco, nunca tinha ouvido falar, do Manuel Garante, da editora Sextante. Em sétimo lugar, Psicologia Financeira. Em oitavo lugar, O Alienista, de Machado de Assis. Nono lugar, de novo, a Colin Hoover, Uma Segunda Chance. E em décimo lugar, Nunca Minta, da Freida McFadden, da editora Record. Né? Então, ou seja, se você perceber, apesar da gente ter... Você percebe que não tem os livros do Bob Goods, né? E nem tem livros religiosos. E aí, pesquisou livros devocionais? Sim, livros devocionais são livros com reflexões diárias, textos bíblicos, orações, parte de espiritualidade, coisas para tipo de meditação. Sabe, sei lá, vou pegar agora o pessoal que tem 30 a mais, que todo mundo já teve, já alguém mais que tinha um livrinho que era Minutos de Sabedoria, que deixava na cabeceira da cama. Sim. Livro devocional. É aquela coisa, eu me lembro até que a Isabela Lubrano, lá do Ler Antes de Morrer, ela chegou a fazer alguns vídeos comentando, assim, a lista dos mais vendidos. E eu me lembro que teve uma época, e cara, eu posso estar inventando um delírio coletivo, assim, mas eu me lembro que teve uma época que ela chegou a fazer um vídeo explicando por que ela não estava mais fazendo vídeos listando os 10 livros mais vendidos, porque só apareciam livros de colorir e livros de autoajuda e livros devocionais, né, e tal. Por exemplo, aquele best-seller, né, como é? Esqueci, eu até coloquei aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele aparece, tá? Ele tá lá no finalzinho. Ele tá lá no final, é o 20º, mas ele aparece. E você vê, por exemplo, em primeiro lugar tá o Hábitos Atômicos, que não querendo ou não é um livro que tem esse perfil, né? Isso é um livro de autoajuda e tal. Então eu me lembro que teve uma época que ela deixou de fazer esses vídeos porque não tinha o que falar, era só livro de colorir e livro devocional. Deixa eu até te perguntar, você acredita nessas listas de 10 mais? É complicado, sei lá, os 10 mais vendidos do New York Times, né? Eu fico olhando e falo assim, cara, nada me tira da cabeça que eu duvido que os caras fazem uma pesquisa com todas as livrarias pra saber se são os mais vendidos. Ou se, meu irmão, quer entrar na lista dos 10 mais, paga tanto que você tá, sabe? Porque, tirando sucessos absurdos, sei lá, Game of Thrones, que era uma coisa óbvia que todo mundo estava lendo. Mas às vezes aparece uma coisa, por exemplo, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro, cara, que eu vejo circular em lista sei lá, cara, sei lá quantos anos, né, entendeu? Essa daí. É possível, sabe, que isso daí tá aí daí, né? Eu entendo o que você tá falando. Não deixa de ser interessante, não deixa de ser bem interessante que você tá colocando como pauta de discussão. Cara, é porque eu não sei se o Publish News, e aí eu abro minha completa ignorância, eu não sou um leitor assíduo do portal, eu na verdade entrei mais para ver como é que porque até achar notícias especificamente do universo literário não é tão simples assim, achei que seria mais fácil, mas enfim, voltando para o ponto que você coloca, eu não sei qual é o critério que o Publish News utiliza, então não sei se eles deixam isso claro, quais critérios eles usam para fazer essa lista. Por exemplo, não sei se eles consultam as grandes livrarias ou, por exemplo, os grandes, como é aquele outro local, que os grandes distribuidores, né? Não sei se eles consultam os grandes distribuidores. Então é um ponto interessante, cara, que você levanta assim. Porque não tem uma coisa centralizadora, né, para saber, né? Por exemplo, tem diversas editoras, tem diversas livrarias. Pra você saber isso, essa informação não tá centralizada, né? E aí você sabe, verdade. Por mais que você fale, tudo bem, a editora falou que teve uma tiragem de tantos livros. Uma coisa é tiragem, outra coisa é quanto vendeu, né? Porque primeiro imprime e depois vende, né? Então, como vai saber disso, né? E assim, fora que assim, eles entraram em contato com cada editora naquele mês, sabe? É uma coisa que é o tipo de informação isso que eu tô dizendo, eu sempre fiquei muito suspeito, sabe? Algumas coisas é muito óbvio, né? Sei lá,
o Game of Thrones, A Culpa é das Estrelas mesmo, que, cara, quando estourou, todo mundo lia isso, né? Então era óbvio que tava... Sim, Crepúsculo, né, também, né? Estourou, foi um estouro, né? Foi. O próprio lá, o 50 Tons de Cinza, né? Então, tem coisa que era muito óbvia que né? Mas aí aparece, sei lá, uns livros, às vezes, você nunca ouviu falar e tá ali na lista dos 10 mais. E aí, como você falou, porra, tinha um livro ali que você falou que você também agora não lembra, agora que tava na lista. Você nunca ouviu falar, eu nunca ouvi falar e tá na lista dos 10 mais, né? Então... mas veja, aí curiosamente, a gente tem o Alienista de Machado de Assis e você tem Clarice Lispector. Aí, tipo assim, será que... Cara, não sei... Eu fiquei muito surpreso quando a Hora da Estrela tava no top 10. Eu falei, caramba! Não é isso que eu tô dizendo, Então, se a gente pensar... Não sei, é um ponto interessante. É uma polêmica no primeiro Cabuloso Crash Drops. Muito bem. A próxima notícia é: brasileira Ana Maia entra na lista de finalistas do International Booker Prize 2026. A escritora concorre ao prestigioso prêmio pela tradução inglesa do livro Assim na Terra como Debaixo da Terra. O resultado será divulgado apenas em maio. Essa é uma matéria do O Globo, o caderno de livros, que não está assinada, pelo que eu estou vendo aqui. Não está assinada muito bem. Pessoa. Cara, eu fiquei muito... Eu vou ler alguns... Porque tem essa matéria é muito legal, ela traz algumas informações que eu acho que dá pra gente comentar. Mas uma coisa que eu gostei bastante, assim... Eu achei muito interessante o livro. Eu fui ler a sinopse dele e eu disse, cara... Basta, se você concordar, a gente faz um Cabuloso Cast. Não estou propondo datas, mas estou dizendo, cara, é muito interessante E outra, já adianto que não é um livro longo, tá? É um livro curto. Ah, que bom. Não é um livro extenso. Eu sei que ela, da autora, eu vi muita gente falar bem do Enterro dos Seus Mortos. Né? Teve um milhão de vídeos, né, uns anos atrás. Tava, acho que principalmente na pandemia. Tava assim, eu me lembro que foi uma churrada de vídeo do Enterre Seus Mortos. A brasileira Ana Paula Maia figura entre os 6 finalistas do Prêmio International Book Prize de 2026, como anunciaram nessa terça-feira 31, no caso terça-feira de fevereiro, né, vale de 2026, os organizadores do Prêmio Literário Britânico, que reconhece obras de autores traduzidos para o inglês. Publicado em 2017, o romance explora a vida de pessoas que trabalham às margens da sociedade brasileira. Aí vejam o que os críticos falaram, achei muito interessante. Um romance curto, brutal, inquietante e hipnótico, ambientado em uma remota colônia penal brasileira, onde os limites entre justiça e crueldade se confundem. Enxuto, implacável e sem concessões, afirmou o júri nessa terça-feira sobre a obra da autora após o anúncio dos 6 finalistas. O vencedor será anunciado no dia 19 de maio, durante a cerimônia no Museu Tate Modern, em Londres. O prêmio é de 55 mil libras, cerca de 68 mil dólares, dividido igualmente entre o autor. Exato. Dividido entre o autor e a tradutora, que no caso dela foi uma tradutora. Aí o International Book Prize, que completa 10 anos e premia livros traduzidos em inglês, ainda não teve o vencedor nem em língua espanhola, nem em língua portuguesa. Será que teremos? Cara, achei sensacional, velho. Fiquei muito, muito feliz. Não conhecia. De ouvido, eu já tinha ouvido falar nessa obra anterior que você Enterre Seus Mortos, já tinha ouvido falar. Mas não li nada da autora, fiquei muito curioso pra ler, cara. Muito curioso mesmo. Eu não li nada dela, mas ouvi muita gente falar muito bem disso. Eu acho que entrou meio que também na onda. Não sei se você se lembra, tinha um outro livro também, que acho que veio pela tradução da Dark Side, que estava falando sobre questões funerárias também, agora não me lembro como é que era o nome, mas que entrou mais ou menos nessa onda também. E aí acho que eu não me lembro daí qual que veio primeiro, qual que veio depois, mas eu me lembro que veio mais ou menos nessa onda junto do Enterro dos Seus Mortos, muita gente falando bem, e é difícil a gente ver o pessoal reconhecer lá fora de obra traduzida no inglês. A gente vê muito aqui na América Latina, né, porque por proximidade, mas a galera não costuma vir dar uma moral assim, não. Eu acho bem legal conseguir estar alcançando gente lá fora, porque as pessoas que eu conheço que fizeram algum sucesso, conseguiram publicação lá fora, tudo, já escreveram direto no inglês, pensando no público inglês.
né? Ou no público estrangeiro, de modo geral. Sim, agora, a tradução é outra coisa, né? Ela escreveu para o público aqui do Brasil e está sendo traduzido para a galera de fora ver como a gente retrata da gente pra gente. E isso é mais difícil você entrar no mercado. Cara, e outra coisa que eu acho interessante é porque, assim, a gente sabe de toda a questão envolvendo traduções, né? Então, principalmente, é muito curioso porque eles gostaram, eles estão lendo uma versão traduzida do português para o inglês britânico. E eles gostaram muito da obra, então eu achei sensacional, cara. Cara, assim, teve aquela polêmica, né, no Oscar, né, que um diretor lá disse que nós éramos ultranacionalistas, né? Mas nesse caso, cara, pô, torço muito, queria muito que ela ganhasse. Muito, merece demais. Ai, cara, o pessoal fala cada uma, né? Mas é isso. Qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa. Star Wars anuncia novo processo com personagens de Andor. Novo projeto, vamos aprender a ler, vamos lá. Vamos lá. Star Wars anuncia novo projeto com personagens de Andor. O livro faz parte de trilogia que vai contar histórias antes do começo da Aliança Rebelde. Essa matéria do Omelete, né, escrita por Igor Pontes, agora no dia 10 de março. Exato. E aí, cara, você chegou assistindo? Cara, eu não assisti a segunda temporada, porque Domênica queria assistir a primeira, apresentei pra ela a primeira, ela adorou, mas muito pesada, não quis engatar a segunda logo de cara, e até agora não. Mas assim, Andor, tirando o episódio 8 de Star Wars, eu acho que foi uma das melhores coisas que foi feita no Star Wars nos últimos 30 anos. O bagulho é tão bom que nem parece os filmes de Star Wars. Agora sim, eu não sei, eu fiz um teste com a minha irmã, né? Eu disse, entrei na loucura, né? Você tem que assistindo, vá assistindo, não precisa gostar de Star Wars pra assistindo, e ela não entendeu nada, assim. Nada. Ficava me mandando mensagem, me xingando. E depois foi que eu percebi que, assim, apesar da empolgação, pra quem gosta de Star Wars, é uma série muito boa. E quem é fã de Star Wars aproveita muito mais, porque tem muita referência, tem muita coisa pra você fazer link, enfim. Mas, realmente, assim, que pra quem não entende nada de Star Wars... A Dô não gosta de Star Wars, mas ela foi assistir comigo o Rogue One, e ela gostou do Rogue One, justamente porque ela falou, não tem espadinha, não tem, né, piu-piu nem nada, tipo, eu falei, tá. E ela gostou do Rogue One, talvez por isso ela tenha gostado de Andor, mas ela adorou Andor. Só que também, cara, foda do Andor é que, assim, ela não é uma série do tipo que a gente tá acostumado a ver nos últimos anos. Ela não é uma série pra você estar assistindo com o celular na mão, conversando com o pessoal, parando pra levantar e faça um café e deixa tocando lá no fundo, sabe? Essa série, porque ultimamente as séries estão assim, né? É feita, o cara repete 10 mil vezes a mesma coisa pra, se você tivesse distraído, você não se perder. Inclusive, Netflix tá aí com os roteiros dela falando que tem que ser repetido várias vezes o plot pra afirmar. E, cara, pra galera prestar atenção, e o Andor, cara, não, o Andor, assim, ele não o Andor, ele é uma obra que ele não fala que o seu telespectador é burro, e muito pelo contrário, ele cobra do telespectador. Fala assim, olha, você tem que estar prestando atenção, você tem que estar ligado nas coisas que tá acontecendo, porque senão você vai perder e eu não vou parar pra explicar. Então tem uma coisa também disso também que ela não fez. E foi muito engraçado porque eu ouvi um Vira Casacas, né? Não sei se você escuta o podcast Vira Casacas. São muito bons. Não, escuto não. Perdão. Muito bom. Eles têm um programa lá de drops de sexta-feira que um deles fez o Stalin Wars. Porque o cara falou que a primeira, e isso foi confirmado pelo diretor, a primeira temporada do Andor, ela é baseada num roubo que o Stalin fez em 1900, sei lá quanto, tá ligado? Tipo, pra financiar um partido comunista. E assim, a história do roubo, ele conta a história do roubo. A história do roubo é mais ainda absurda do que a história do roubo que eles fazem na primeira parte do Andor. Isso não é spoiler, ele vai entrar na Polícia Rebelde pra fazer um grande roubo, né? Isso não é spoiler. Sim. E aquele roubo é a mesma coisa também. Por que eles estão fazendo o roubo, de quem eles estão roubando, o que era que estava sendo carregado, bate tudo com coisa, e o diretor já falou confirmou que foi de lá que ele tirou, e aí, tipo, eu acho muito, muito bacana. Agora, sobre esse negócio de ficar fazendo coisa antes, né, cara, é foda, né, porque eu vou fazer uma crítica aqui, eu gosto muito de Star Wars, mas os caras tem o episódio 4, Uma Nova Esperança. Aí fizeram o Rogue One, que conta imediatamente antes de Uma Nova Esperança. Sim. Rogue One.
Aí fizeram o Endor, que conta imediatamente antes do Rogue One. Porque eu já sei, e falaram que o final da segunda temporada termina com ele indo pra missão do Rogue One. Né? O final da série conecta com o começo do filme. E aí agora no corpo da matéria falou que o livro vai contar o que aconteceu um ano antes do Endor. Aí eu falei, pô, os caras estão contando história de trás pra frente? Tipo, sabe? Tá voltando. Que merda é essa? Tipo, né? Porque, tipo, o bagulho assim, é uma coisa conectada à outra, né? Nem falar, olha, um passado bem distante. Não. Tipo, sei lá, é literalmente, tipo, é uma coisa encaixada na outra, mas sendo contada de modo inverso, né? Eu falei, pô, exatamente, isso, né? Mas o que eu gosto, eu acho que muita gente gostou, é o aspecto político que o Andor traz, que é muito legal, né? Então, a gente vê toda a estrutura do Império, porque assim, quando a gente chega vamos pegar a trilogia clássica, né? Então, quando você chega nos episódios 4, 5 e 6, você tem um Império já consolidado, e tipo assim, o George Lucas não tinha nenhuma intenção de explicar pra gente como era a estrutura burocrática do Império. Então, tem muitos aspectos que Andor trabalha que é muito legal, né? Eu acho genial, assim, eu concordo contigo, assim, é uma série espetacular e não deixa de ser também. Agora, é aquela coisa, né? Porque é algo que eu acho que pro fã de Star Wars, quem gosta de Star Wars, assim, que gosta de consumir esses conteúdos, você apenas está ampliando o lore, né? Tipo, não é, então, quem gostou de Rogue One, quem gostou de Andor, mas, velho, não vai ler livro, não vai atrás de quadrinho, velho, você consegue viver muito bem, você consegue consumir o que vem pela frente sem necessariamente ler essas obras, mas concordo com você, né? Eles estão voltando, mas é pra pegar o hype, né? Porque deu certo, né? Tipo, Rogue One era uma coisa que eu acho que ninguém esperava e deu certo, e Andor era uma coisa que ninguém esperava e deu certo. Mais certo do que os outros filmes que tentaram fazer, né? Do Solo, né? Que era pra dar certo, né? Que a galera achou, que apostou que era, e essa ideia de ficar realmente expandindo e aprofundando, né? Como você falou, a trilogia clássica ela já chega com tudo pronto. Você não tá só com o Império pronto. Você tá com a rebelião pronta. Exato, também, né? Você tá com tudo certo. E aí o Andor, tanto que assim, muita gente torce muito o nariz pra trilogia de 2000, né? Que o 1, 2 e 3. Só que, cara, a gente só sabe de tudo que aconteceu e como chegou naquela situação por causa daquela trilogia. Porque o resto a gente já sabia que o Império já tava lá há 15 anos e a galera tava querendo derrubar ele porque era um governo tirânico. Mas como que chegou lá, né? E aí... Mas assim, eu só fico um pouco receoso. Eu gosto muito do material Star Wars, assisti muita coisa, li muita coisa, disso de ficar muito linkando uma coisinha atrás da outra, porque você começa a amarrar muito, e aí eu acho que você perde um pouco da ideia de imaginar um pouco como aquelas situações aconteceram, né? Como chegou até ali. Né? Sim, porque você vai... É gostoso essas... Por exemplo, você também é muito fã, é gostoso essas lacunas e você tentar fazer um exercício de o que será que aconteceu nesse meio tempo pra chegar aqui? E é um espaço que você deixa pra você criar, pra você teorizar, né? E aí eu acho que quando eles vai preenchendo muitas lacunas, começa a tirar esse espaço que você tem de imaginação das coisas, né? Mas concordo com você. Porra, Endor fez um sucesso absurdo, muito mais do que qualquer outra coisa que foi feita pra Star Wars que não foi pro cinema, que foi direto pra TV. E agora a galera vai querer, né, sugar essa vaca até onde der, né? Até onde der, exatamente. Até onde der. Última notícia. Prêmio Jabuti vai contemplar criadores de conteúdo que incentivam hábito de leitura. A matéria do O Globo. O vencedor agora vai ser da categoria de incentivo à leitura, cultura digital e passa a valer a partir da próxima edição. Cara, achei muito legal. Eu vou ler uns trechos aqui da matéria pra gente ir comentando, tá? Eu não vou ler tudo, porque eu acho que tem muita coisa legal nessa matéria e é bem interessante. Bora lá. A partir desse ano, o Jabuti, o troféu mais prestigiado da literatura brasileira, vai premiar criadores de conteúdo que contribuem para a valorização do livro e o incentivo ao hábito da leitura nas redes sociais. O anúncio da nova categoria, batizada de Incentivo à Leitura Cultura Digital, ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 31, terça-feira de fevereiro, vamos lembrar, em coletiva de imprensa realizada na sede da Câmara Brasileira do Livro, CBL, que concede o prêmio em São Paulo. Ao apresentar a nova categoria, o curador da premiação, Humberto Alqueres,
Alqueires, perdão, citou dados do panorama do consumo de livros. Pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, realizada por Nielsen Book Data e divulgada na semana passada. A pesquisa mostrou que 57% dos consumidores acompanham conteúdo sobre literatura na internet e 22% descobrem lançamentos por meio das redes sociais. Cara, isso eu já achei legal, porque assim, eles fizeram uma pesquisa e 22%. Mas lembrando que ele tá falando do público leitor, tipo, especificamente do público leitor. Mas mesmo assim, por exemplo, eu fico sabendo das novidades através dos perfis que eu sigo e que aleatoriamente chegam até mim, assim, eu confesso. Sim, tem muita coisa que eu não acompanho, entendesse? E chega pra mim, cara. E eu fico sabendo algumas novidades mesmo. Esse livro que a gente comentou, da Ana Paula Maia, que a gente comentou mais pra cima, foi por causa disso, foi por causa de pessoal comentando que eu vinha saber dos livros dela. Por isso que eu achei até que era mais também, né? É duro também, porque a gente fica evidência anedótica, a gente aqui comentando só da nossa experiência, né? Exato, Isso até que eu achei, porque assim, tem duas coisas que me fazem ir atrás de um livro, né? Um amigo meu indicou, eu ouvi alguma coisa de algum canal, algum... Não, às vezes nem especificadamente, às vezes um canal de literatura, né? Mas sei lá, algum podcaster que eu acompanho. A maior parte dos podcasts que eu acompanho dão algum tipo de dica cultural no final, comenta alguma coisa que tá lendo, né? E você acaba pegando por ali. Mas fora isso, cara, porque, sei lá, eu não acompanho jornal pra ver a lista dos 10 mais vendidos pra escolher o livro dali, pra retomar nossa conversa lá atrás, né? Então eu fico mais por essa parte. Porque eu achei até que falei, cara, pra mim, sei lá, eu acho que é meio que 50 por 50, sabe, no meu caso. Não sei se pra você, mas pra mim 50% é dos amigos que indicam, 50% é alguma pessoa que eu sigo que tá indicando. No meu caso também, cara. É isso. É alguém que me apresenta um livro. Muitas vezes Alisson me dá livros de presente e tal. E muitas vezes é isso. Eu descubro o livro em algum perfil e tal. Mas é isso mesmo. Eu acho que é aquela coisa, né, Basso? A gente vive dentro das nossas bolinhas, né? A gente tem uma perspectiva que tudo o mundo é muito melhor dentro da nossa bolinha, né? Aí quando a gente vai ver os dados... E aí, e também tem um detalhe, né? Que vamos lembrar que ele disse que a pesquisa, os dados foram retirados do panorama de consumo de livros, né? Então também teria que ver como é que foi essa coleta de dados, enfim, quem foi o público-alvo, onde foi realizada essa pesquisa, né? Enfim. Tem tudo isso. Aí eu acho que vai muito também... eu acho que também vai muito também na linha do Prêmio Jabuti, pensando agora, porque uns anos atrás ele tinha colocado a categoria de livro popular, um tipo de livro de escolha do público, né? Né? Uma coisa assim. Sim. O que dá também dá a entender um pouco de trazer para isso assim. Claro, gente, o prêmio ele é também um evento político, ele tem um evento, ele é importante para ele mesmo, né? O Prêmio Jabuti principalmente, o principal. A gente nunca pode esquecer que qualquer premiação, o principal foco é divulgar a própria premiação. Né? A festa do Oscar trabalha para divulgar o Oscar, a festa do Oscar, né? E assim vai indo. Sim, com certeza. Aí também e é muito, acho que a ideia também de ajudar a divulgar mais o próprio prêmio, né? Traz, não só adicionando categorias de livros mais populares, adicionando prêmio, questão de influência, porque com certeza a galera vai começar a divulgar mais o prêmio agora, se eles estão concorrendo ao prêmio, né, os influencers. Então eu acho que é também uma maneira do prêmio se mostrar mais relevante e se inserir mais nesse meio digital, né? Sim, aí aproveitando essa sua deixa, eu vou ler o resto da matéria que eu peguei lá. O Humberto comenta, né, o curador, né? Disse assim: queremos valorizar os bons incentivadores da leitura no plano digital. Hoje, a formação de novos leitores também ocorre nas plataformas digitais. O Jabuti reconhece essa mudança sem abrir mão dos critérios de qualidade. Com isso, vamos separar o joio do trigo e descobrir quem são os melhores, disse Alqueires. O curador afirmou ainda que, com a nova categoria, o prêmio busca, o que você falou, fazer um mapeamento dos criadores de conteúdos literários de todo o país e que serão elegíveis tanto influenciadores que atuam em redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok,
como também podcasts e outras iniciativas, acredito que blogs, né, e outros perfis que devam existir. As indicações para a nova categoria serão realizadas por meio de consulta pública, já aberta no site do prêmio. Um júri especializado selecionará os 10 semifinalistas, já os finalistas e o vencedor serão escolhidos por votação popular. Em todas as outras categorias do Jabuti, o ganhador é eleito por um júri de especialistas, né? Então, achei legal duas coisas. Primeiro, que eles vão ampliar o leque, então não é só quem produz conteúdo, não só são os bookgrammers, né, os booktalks e tal, o pessoal do YouTube, né, também, o pessoal que produz podcast também tá dentro, tá concorrendo, e achei muito legal ser um prêmio que as pessoas, é voto popular, né? Então, os consumidores desse tipo de conteúdo vão poder votar nos seus criadores. Cara, achei muito legal a ideia, achei muito legal mesmo. Eu discordo muito, cara, porque eu acho que aí é você falar que, assim, cara, BookTube ou BookTikTok é o que vai ganhar. Ponto. Porque essa galera, quem ganha vai ter número, né? Eu particularmente não gosto. Sim. Se a ideia, pelo menos que eles estão falando, é separar o joio do trigo e premiar canais que tem uma boa divulgação, Cara, não vai, né? Se você coloca que o voto é popular, mas aí você premia quem tem... Eu sei que vai ter 10 finalistas que vão selecionados. Isso, exato. Mas sei lá, você acha que eles vão deixar de colocar eu não sei quem é hoje, tá? Mas o top 5 maior de canal do YouTube, do BookTube, do TikTok, você acha que vai ficar de fora? Por uma questão técnica, de análise técnica. Entendeu? Eu concordo nesse ponto. Eu não tinha sei lá, aí vem lá, vem o Cabuloso Cast, que você pode trazer uma puta de uma galera foda de análise, tudo gente aqui, por exemplo, 2 pessoas que estão falando aqui são 2 pessoas formadas em ter formação acadêmica pra falar de livro, né? É isso, ou o cara que tem 10 milhões de seguidores no BookTube que vai ganhar. Tipo, foda-se qualidade técnica, né? Não tô dizendo também que o cara tem 10 milhões e não pode ter qualidade técnica, não tô dizendo isso. Mas tô dizendo que no final das contas o que vai pesar vai ser o número de pessoas que tem no canal, né? Exato. Agora sim, a gente também tem que lembrar que é o primeiro ano, né, dessa premiação. Pode ser que nos anos vindouros essa problemática acabe chamando a atenção deles para eles propuserem outros tipos de seleção, né? Pode ser. Sim. É que toda vez que você coloca voto popular, vira um concurso de quem tem mais números, né? Por exemplo, eles não vão colocar para voto popular... Vão colocar voto popular o melhor livro de 2026. Eles não colocam, né? Porque daí eles colocam um júri técnico. Porque eles estão atrás de analisar exato. Né? Quando você coloca voto popular, você tá fazendo concurso de popularidade, né? Quem tem mais número. Ainda mais se liberar ainda, tipo, vote quantas vezes quiser, né? Puta, aí a galera dá uma chamada, né? Tem que entrar no site e ver quais são os critérios, né? Por sinal, acho que amanhã eu vou dar uma logada pra fazer a minha seleção dos meus queridos e minhas queridas, assim, gente que eu acompanho, que eu acho que merece bastante, assim. Ouvintes leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um Cabuloso Cast, versão Drops, né? Comentando aqui as notícias do mundo literário do mês de abril, né? Vamos dizer aí que a gente pegou as notícias. Não, abril não, perdão. Fevereiro e março, né? Pegamos algumas notícias aí, fizemos nossos comentários. É interessante se vocês se gostaram ou não desse formato. Pedimos desculpa pelo problema da live, né? Para quem tá acompanhando pelo canal do Lucien, que era para ter saído pelo canal do Leitor Cabuloso, não saiu. Mas enfim. Mas é isso, tá? Então, lembrando, o Cabuloso Cast Drops, ele é gravado ao vivo. Vamos tentar na próxima gravar diretamente lá do canal do Leitor Cabuloso no YouTube. E para quem tá ouvindo depois, quem quiser saber dos dias de gravação e horários, basta me acompanhar nas redes sociais, tá? @LucienObiblio10. E é isso. Quem tá acompanhando depois no Spotify pode deixar aí seus comentários, o que achou comentar também as notícias que nós comentamos. E é isso. Nesses minutos finais, faça aí, senhor Basso, as suas últimas considerações e emende com seu jabá, se o tiver.
Aham. Eu vou falar pra vocês que quero sim comentários pra ver se, o que vocês acham disso aqui. Às vezes você comenta de alguma outra maneira, mas eu acho interessante ter um drops assim mais pra comentar novidades. Pode não ser notícia exatamente, mas outras coisas. Aí fica aí o pedido pra vocês deixarem nos comentários esse tipo de coisa. No caso, não tenho redes sociais que são ser liberto disso, então pode fazer divulgação, mas Caraca, que inveja, hein, meu amigo? Inveja. cara, Parabéns. putz, assim, olha, sou um ser humano que nada me segura. Mas falo pra vocês irem ver o Perdidos na Estante, né, que às vezes eu apareço lá, às vezes a Domênica me permite aparecer lá, me convida pra gravar alguma coisinha, né, então vão até lá, que tá lá no mesmo feed que também tá o Cabuloso Cast. A gente tá sempre falando sobre alguma adaptação literária, às vezes rouba, porque a gente quer falar de uma coisa que não é adaptação, mas a gente fala que é só pra poder gravar, e assim vai indo. E obrigado, Lucien, por ter me chamado aqui, por Lucien, que sempre dá espaço para essas pessoas menores do podcast poder vir aqui participar. Vamos tentar no próximo Drops. A ideia é sempre tentar chamar um convidado. Como esse era um programa inicial pra gente inaugurar, então queria que eu e o Basso fizéssemos, mas nos próximos programas vamos sempre tentar trazer pelo menos um convidado, uma convidada para gravar junto conosco. Então é isso, meus caros leitores, leitoras. Deixem aí nos comentários as suas impressões sobre as notícias que nós comentamos. Lembrando que se você quiser, se inscreve lá no canal do Leitor Cabuloso ou se inscreve no meu, porque eu não sei onde vai sair o próximo. E eu vejo vocês no próximo Cabuloso Cast. Até mais! Ah, beleza. E outra coisa, a gente combinou foi Não é? Poxa, campada de comunista safado do caralho. Bando de comunistas. As estantes também, né? Agora que eu tô vendo ali, se você acertar um pouquinho o ângulo da câmera, as estantes quase se juntam, né? Tipo, né? Pois é, cara. Pois é, a gente não combinou, mas vamos lá.
Peraí que eu lembrei do e-mail do outro canal. Eu acho que eu lembrei. Joguei lá no nosso Do WhatsApp nada, pra testar depois. Do nada, cara. Tu falou, ui, ok. Muito bom.